Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o campeonato italiano e sobre a disputa entre Roma e Atalanta, Atalanta e Roma, aqui na tela do NS Futebol para vocês. Vamos começar pela competição, pela tabela da competição. A gente tem o Atalanta na sexta posição, 49 pontos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Tá? Já a equipe da Roma, 56 pontos. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O que a gente pode entender desse jogo e desse cenário que a gente está descrevendo aqui para vocês? Que a Roma briga diretamente pela vaga na Champions League. Isso está mais do que claro. Muito provavelmente vá para a Champions League, né? Muito difícil perder esses 5 pontos em relação à Inter, que não vem bem, né? Que vem despencando na tabela e que ainda tem provavelmente uma competição a disputar, né? A própria Champions, estou gravando isso no dia 18 do 4, então ainda não aconteceu o jogo de volta entre Inter e Benfica, então ainda você tem uma competição a disputar no momento que estou gravando, mas percebam como a gente está olhando um cenário, está olhando uma construção de cenário aqui, onde essa equipe briga diretamente por uma vaga na Champions e até mesmo pela segunda colocação a depender dos resultados da Lazio. Já a equipe da Atalanta briga diretamente com a Inter pela Europa League e também briga com a Juventus pela Conference League. Então é uma disputa importante, principalmente com a punição da Juventus, senão a Juventus estaria aqui na terceira colocação. Principalmente com a punição da Juventus, é importante que a Atalanta tenha bons resultados para conseguir se sobressair nessa competição e garantir a sua vaga. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá? Já olhando para a parte estatística desse processo, olhando para os números que a gente vai ter. A gente pode esperar um confronto onde você tem uma Atalanta com mais posse de bola, o que não é grandes vantagens no campeonato italiano, então uma Atalanta com mais posse de bola. Uma Atalanta que consiga converter melhor passe para chute, chuta mais vezes certo. O grande ponto é, não converte o chute para gol. E isso acaba acarretando na vantagem para a Roma, e aí nesse critério a Roma converte mais do que ela cria em gol. Tá? Então, proporcional ao que se cria, a Roma converte um pouco mais. Também essa vantagem não é tão grande, mas percebam que isso vai pesando no placar muito mais do que ficar com a posse da bola, por exemplo. Percebam que essa barrinha aqui está muito mais verde do que, por exemplo, a conversão de passe para chute. Então, esses cenários onde a Atalanta vai ganhando não são cenários tão bons assim. Né? O cenário mais propenso de vitória são esses de chute e também da conversão de chute para gol. Né? Então, esses dois são os mais importantes. Aí, olhando para a parte de defesa, uma Atalanta que recupera mais e mais rápido, então uma Atalanta que marca a pressão e recupera essa bola, e uma Roma que se defende melhor no bloqueio, enquanto uma Atalanta se defende melhor na defesa do goleiro. O que a gente pode observar nesses pontos? A gente pode observar um confronto muito equilibrado, porque se de um lado a gente tem uma equipe que tenta propor o jogo, tenta jogar coordenando o jogo de fato, né, tomando conta do jogo, que é a Atalanta, você tem uma equipe reativa da Roma que vai muito bem. Tanto que a gente pode entender o overall da Roma com 52 e o overall da Atalanta com 50. Então, esses dois são os dois pontos centrais aqui. Se a gente tivesse que entender o resultado, o que pode acontecer, o que é mais provável de acontecer, pelos dados de casa e fora, seria um empate com uma ligeira vantagem pendendo para Roma, mas muito pouca vantagem. Tá? Se a gente for olhar esses dados, olhando o mando de campo e a qualificação das equipes, a gente observa já aí sim uma vantagem da Roma por 1 a 2 gols de diferença nesse confronto, porque já se equilibra a posse da bola, já se equilibra as taxas de conversão. A Atalanta contra as equipes do primeiro grupo tem mais dificuldade na finalização e também na conversão de chute para gol. Ou seja, a gente está olhando para um cenário que, de ponto de partida, o mais provável é uma tendência mais de empate ou caminhar para uma vitória da Roma. Então esses são os dois pontos que a gente pode entender desse confronto de segunda-feira, que é um confronto que fecha a rodada da Serie A Team e que, principalmente, além de fechar essa rodada, dá um direcionamento muito importante de tabela para uma possível ascensão da Juventus, por exemplo, né, podendo ganhar e parar ou chegar muito mais próximo ali da própria Atalanta, ou até mesmo pode dar uma sobrevida ali para Milan, para Inter, para outros clubes que estejam brigando na zona da Champions League. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou?
Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu!